Estudo divulgado pela ONU aponta que 1 em cada 3 mulheres já sofreu abuso físico, sexual ou psicológico em algum momento da vida. O relatório identifica que toda essa violência está associada a diversos fatores, entre eles insegurança alimentar, instabilidade econômica e eventos climáticos extremos, especialmente em comunidades onde mulheres e meninas são mais vulneráveis. O levantamento apontou ainda um aumento de 28% nos casos de feminicídio durante ondas de calor. E todo esse cenário já é considerado uma epidemia global. De acordo com o estudo das Nações Unidas, em alguns países do continente africano, por exemplo, a violência entre parceiros íntimos poderá quase triplicar, passando de 48 milhões de mulheres vítimas em 2015 para 140 milhões até 2060, caso as temperaturas aumentem ainda mais. Outro ponto do relatório chama a atenção para as ameaças crescentes enfrentadas por defensoras dos direitos humanos ambientais. Muitas são vítimas de assédio, difamação e agressões físicas. Apesar da gravidade do tema, apenas 0,04% da assistência ao desenvolvimento relacionada ao clima tem como foco principal a igualdade de gênero. O relatório argumenta que essa lacuna representa uma falha grave em reconhecer como a violência baseada em gênero impacta diretamente a vida de milhares de pessoas, resiliência e justiça climática. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Estão abertas as inscrições para a Mostra Competitiva de Curtas-Metragens do Animage, o 15º Festival Internacional de Animação de Pernambuco. Podem participar filmes curtas-metragens de animação realizados a partir de 2024, com duração máxima de 30 minutos. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 23 de junho pela plataforma Film Freeway, no endereço filmfreeway.com. Os títulos serão avaliados por uma comissão de seleção para integrar uma das 11 sessões da mostra competitiva, onde serão premiados os melhores filmes escolhidos pelo júri oficial do festival. Entre as categorias estão melhor curta-metragem, melhor curta infantil, direção e curta brasileiro. Há também o prêmio do público, este definido pela audiência do festival por meio de voto direto. A grande novidade desta edição é a criação de uma categoria específica para filmes estudantis, realizados em escolas, cursos e universidades. A programação totalmente gratuita, além da mostra competitiva de curtas, conta com sessões e mostras especiais de curtas e longas metragens, oficinas, masterclasses e debates. A 15ª edição do Animage acontece de 7 a 12 de outubro deste ano em 4 espaços de exibição da capital pernambucana: o Cine São Luís, o Cinema da Fundação Derby, o Cinema da Universidade Federal de Pernambuco e a Caixa Cultural Recife. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Pelo menos 900 mil empresas no país têm dívidas relacionadas ao Fundo de Garantia dos Funcionários. No caso dos trabalhadores com carteira assinada, por exemplo, o patrão deve depositar todo mês na conta do funcionário no FGTS o equivalente a 8% do salário. Esse dinheiro fica preso no fundo de garantia, mas pode ser sacado pelo funcionário em algumas situações previstas em lei, entre elas demissão sem justa causa e compra da casa própria, em determinados casos. As empresas que não estão em dia com esses depósitos
serão notificadas pelo governo e receberão as orientações para que coloquem as coisas em ordem. Caso contrário, o patrão pode ser punido. Há vários registros de empresas que não depositavam o dinheiro do FGTS dos funcionários, que só descobriram o problema quando foram demitidos e não tinham saldo para ser sacado. Para evitar esse tipo de situação, é importante que o trabalhador acompanhe sua conta do Fundo de Garantia, mês a mês, o que pode ser feito pelo aplicativo do FGTS. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Há 41 anos, o Brasil vivia um momento histórico, o maior movimento popular que o país já viu. Em São Paulo, no dia 16 de abril de 1984, aconteceu o maior de todos os comícios do movimento Diretas Já. Mais de 1 milhão de pessoas se reuniram no Vale do Anhangabaú, no centro da capital paulista, pedindo o fim da ditadura militar e clamando por democracia e por eleições diretas para a presidência da República. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Leonardo Sica, lembra o significado daquele momento para o país. O movimento Diretas Já certamente foi o maior movimento cívico dos últimos 50 anos no Brasil. Então, por isso, só é um marco. Representa a resposta de um povo que não tolerava mais o autoritarismo da ditadura e lutava pelo direito fundamental de escolher os seus representantes, o próximo presidente da República. Representa a vitória da democracia e mostra que a população mobilizada pode fazer a diferença na história de uma nação. Apesar da emenda constitucional que permitiria as eleições diretas em 1984 ter sido rejeitada naquele ano, o movimento abriu caminho para a redemocratização e para a Constituição de 1988, que garantiu direitos fundamentais e instituiu o voto direto. Passadas mais de 4 décadas, Leonardo Sica avalia que a democracia brasileira segue enfrentando desafios e ressalta que num cenário de polarização e desinformação, olhar para o passado pode ser a chave para preservar o futuro. Tão importante quanto recordar essa história de luta é olhar para a democracia brasileira hoje como um projeto em construção, em renovação e saber que é uma obra nunca pronta. A democracia é um desafio e as ameaças são constantes. Recuperar a memória das diretas é útil para promover um novo encontro do Brasil com a democracia. O passado é a melhor chave de conexão entre o presente e o futuro. Lembrando que há 41 anos atrás, direita, esquerda, progressistas, conservadores, liberais se uniram, sem preocupação com esses rótulos, sem barreira ideológica de uns contra os outros. Nós nem tínhamos uma Constituição que falava de cidadania, que falava de poder do povo, que falava de pluralismo, que falava de liberdade de expressão, de liberdade de reunião, liberdade de imprensa. Não tínhamos nada disso e hoje nós temos, né? Numa época de repressão e violência política, nós conseguimos fazer uma agenda coletiva. Se naquele cenário isso foi possível, agora é a hora de trocar a polarização por aproximação e colocar mais luz naquilo que nos une como cidadãos e reconhecer que, como cidadão, nossas afinidades interessam muito mais que nossas divergências. Vale lembrar que no período da redemocratização, por sua credibilidade e por seu caráter apartidário, a OAB foi escolhida para presidir o Comitê Suprapartidário das Diretas, reunindo partidos, sindicatos, artistas e estudantes. Desde então, a entidade assumiu o papel de guardiã da democracia. Diante dos desafios e ameaças ao Estado democrático de direito, atua para manter as instituições fortes e para preservar os pilares desta construção, que são o direito e a justiça. Da Rádio 2, Milena Abreu. Estados Unidos anunciam a proibição de corantes artificiais nos alimentos, e isso deve acontecer até o final de 2026. O Comando da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, agência reguladora ligada ao Departamento de Saúde, comunicou que vai acabar com todos os corantes alimentícios derivados do petróleo no país.
No total, são 8 produtos sintéticos com suspeita de efeito nocivo à saúde. De acordo com o órgão americano, as crianças têm vivido cada vez mais em uma sopa tóxica de substâncias químicas artificiais. A agência destacou que são aditivos ligados a problemas como hiperatividade, diabetes e câncer. Os corantes são utilizados em milhares de produtos alimentícios, como doces, cereais, molhos e bebidas. Especialistas afirmam que eles não têm nenhum valor nutricional. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Os povos e comunidades tradicionais de todo o país vão ter um novo foco de estudos e mapeamento censitário, após a assinatura de um acordo de cooperação técnica entre o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O documento pretende desenvolver metodologias e pesquisas que ampliem a produção de dados estatísticos e geográficos sobre esses segmentos. Com vigência de 60 meses, o acordo prevê ações divididas em 8 etapas. Entre elas está a identificação de áreas prioritárias, a harmonização de conceitos e territórios, além do desenvolvimento de uma coleta colaborativa de dados geoespaciais. A iniciativa estabelece o compartilhamento de registros administrativos e bases cadastrais entre MMA, IBGE e outros órgãos. O objetivo é promover análises mais precisas e integradas sobre a presença e as condições dessas comunidades. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Na Faculdade UniBF, acreditamos no poder do movimento e na importância de acelerar os seus sonhos. Atuando há mais de 10 anos no mercado de educação, somos referência em ensino online de qualidade. Já formamos e mudamos a vida de mais de 100 mil alunos. São diversos cursos com conclusão acelerada. Não perca mais tempo. Com a formação rápida da UniBF, você chega antes. Para acelerar a sua história, conte com a gente. Faculdade UniBF, a educação que acelera o Brasil. Informação UniBF 22 99951 0907. Dados do Ministério da Saúde apontam que internações de idosos pelo SUS crescem quase 10% no Pará em um ano. As principais causas das internações: doenças do aparelho circulatório e doenças do aparelho respiratório. Em 2023 foram 95.848 internações. Em 2024 esse número subiu para 105.131. Já em 2025 até janeiro foram 7.496 internações. As principais causas entre pessoas com 60 anos ou mais são doenças do aparelho circulatório, 17,49%, doença do aparelho respiratório, 12,79%, doenças do aparelho digestivo, 11,96%, lesões, envenenamento e outras consequências de causas externas, 11,59%, entre outras. A geriatra doutora Sheila Calisto comenta a realidade com os cuidados que devemos ter aos idosos. Nós estamos no período do inverno amazônico, então está ocorrendo a chuva e nesse período aumenta as internações por infecções de vias aéreas, principalmente pelos vírus, devido ao vírus da gripe, né? Que a gripe ela pode complicar com uma pneumonia, com uma inflamação de ouvido, com otite, com sinusite. E as internações ocorrem principalmente nos extremos da idade, as crianças pequenas e os idosos. De acordo com especialistas, os grandes desafios é a descompensação das doenças crônicas, como hipertensão arterial, diabetes, insuficiência cardíaca e doença pulmonar obstrutiva crônica, que, se mal controladas, levam à hospitalização. O Dr. Antônio reforça que a prevenção é o melhor caminho para reduzir as internações. Ações simples como vacinação contra a gripe, Covid-19, pneumonia e herpes zoster, uma alimentação balanceada, hidratação, prática de atividade física adaptada, boa qualidade
de sono e prevenção de quedas fazem toda a diferença. Sheila Calisto orienta para alguns cuidados. Quando alguém ficar doente, essa pessoa deveria ficar isolada da família, usar um banheiro durante o período da doença sozinha, deixar o banheiro para essa pessoa usar durante o período da doença, usar máscara na pessoa doente, para ver se vários membros da família não adoecem. O que está acontecendo é que a família inteira adoecendo com a mesma virose. Isso tudo pode ser evitado com esses cuidados. As medidas que nós usamos durante a pandemia no Covid, ela deve ainda permanecer nesse período. Isolamento dos doentes em todo o período do ano. Não é necessário só uma pessoa, não é necessário a família toda adoecer. Se a gente tiver cuidado com o primeiro que vem apresentar a doença. Bom, para quem quiser buscar atendimento, o serviço da Casa do Idoso acontece na Avenida José Malcher, entre Travessa Benjamin Constant e Travessa Dr. Moraes, Belém. Segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 5 da tarde. Atendimento com médico especializado, geriatria, cardiologia, neurologia, etc. Equipe multiprofissional de psicologia, nutrição, fisioterapia. Grupos ativos para idosos e práticas de promoção à saúde. Marcos Aleixo, da Rádio Cultura de Belém, para a Rádio Nacional em Brasília. Alimentos fecham o mês de março mais caros no atacado. Os dados foram divulgados pela Central de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP, que abastece praticamente todo o país. Na média, a alta foi de 3,95%. Cada produto tem sua história. Mas, no geral, o clima e as exportações, por exemplo, reduziram a oferta de vários itens, o que forçou as cotações para cima. Todos os grupos de alimentos registraram preços maiores. Destaque para os legumes, com avanço de 16%, a maior alta registrada em março, puxada principalmente pelo tomate Carmen, que subiu mais de 70%. Entre as verduras pesaram bastante salsa, coentro e repolho, todos com avanços acima de 20%. A fruta com maior aumento foi a uva Niágara, 55%. Depois aparecem carambola, manga palmer e maracujá azedo. No grupo alimentos diversos, subiram, por exemplo, coco seco, batata escovada e cebola nacional. E entre os pescados, destaque para peroá branco e pescada branca. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. O número de crianças baleadas em 2025 na região metropolitana do Rio de Janeiro subiu para 7. A última criança ferida, segundo o Instituto Fogo Cruzado, é um menino de 7 anos baleado no domingo de Páscoa, enquanto voltava da missa com a família na Taquara, zona oeste da capital fluminense. A família passava por uma rua do bairro quando um veículo passou e houve disparos contra eles. No mesmo período do ano passado, de 1º de janeiro a 23 de abril, o Instituto registrou 8 crianças baleadas, uma morreu e 7 ficaram feridas. Em todo o ano de 2024, segundo o Fogo Cruzado, 26 crianças foram baleadas na região metropolitana do Rio, o maior índice de toda a série histórica do Instituto. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.